já mandar sua mensagem, hein? Mandar então a sua pergunta ali pra gente pelo nosso canal, o RIC TV Oeste, que nos próximos 20 minutos a gente vai neste assunto, colocando você também para participar. Ó, o pessoal de Sorocaba, São Paulo, assistindo o BG, o Alexandre, obrigado, ô Alexandre, pelo carinho, pela companhia. E olha aí, rapaz, já estamos com 72.400 inscritos no nosso canal RIC TV Oeste. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente a partir de agora. Estou recebendo aqui no nosso estúdio, tudo bem, doutora? Tudo Satisfação, bem. seja bem-vinda. É a Tatiane Campestrini, é psicóloga. De que área? De que abordagem? Eu trabalho com abordagem sistêmica familiar, né, ultimamente, e também um pouco da abordagem da psicanálise. Muito bem, ou seja, e aí esse tema que a gente vai tratar agora, dá para dizer que ele é espinhoso ou não? Estresse pós-traumático? Sim. É? Sim. Dá pano para manga? Sim, é algo que as pessoas às vezes não percebem que vão acontecendo com elas, vão só imaginando que é um transtorno de ansiedade como já tinha, e não vão exatamente tratando, né? Vão empurrando às vezes para debaixo do tapete. Na verdade, é a segunda vez que a doutora participa aqui com a gente, já desse projeto, né, doutora? Sim, vim falar sobre depressão em crianças isso e mesmo. adolescentes. O que o estresse pós-traumático, que relação ele tem com o estresse, tem com a depressão, tem com outros transtornos? Então, o estresse pós-traumático, que é o TEPT, ele é um transtorno de ansiedade caracterizado principalmente por pessoas que sofreram ou mesmo vivenciaram alguma situação muito traumática, muito aterrorizante, como, por exemplo, um assalto, uma catástrofe, né, uma questão de violência física, violência sexual, um acidente, uma doença familiar assim que pegou todo mundo de surpresa. Então, ele é algo além, né, da ansiedade e do estresse comum do trabalho, né? Algo que ele tem que estar associado a um evento traumatizante. A rigor, ele está associado a algo externo. Que Exatamente. Acontecido com a pessoa ou ela tenha vivenciado, presenciado, testemunhado. E aí como que a gente identifica? Como sinalizar que talvez você esteja sofrendo de um estresse pós-traumático? Automaticamente, diante de um evento como esse que a senhora citou, né, algo próximo disso, e aí uma mudança de comportamento, inclusive somático, né? Psicossomático, porque também tem muito disso. Já é, então, um ponto de alerta? Quando uma pessoa vivencia qualquer situação que seja traumática ou presencie, né? Então, é muito natural que depois que isso aconteça, ela tenha algumas reações frente ao que aconteceu, né? Tais como... Parece que está vivenciando novamente, como se fosse flashbacks, né? Aquelas recordações, não consegue se desligar do evento que aconteceu, né? Então, sem querer, ela está pensando nisso o tempo todo. Isso também desencadeia nela reações fisiológicas, sudorese, náuseas, a própria questão de taquicardia, né? Situações corporais, quando ela recorda do evento que aconteceu. Isso que eu ia perguntar. Como que a gente consegue identificar, então, que você está sofrendo, está com uma situação como essa, né? O estresse pós-traumático? Então, desses sintomas que eu estou citando... Esses também, são os mais comuns? Esses são sintomas que a pessoa que passa por um estresse pós-traumático, ela vai vivenciar. Cada um de determinada forma, vai depender muito de qual foi o evento, né? De qual intensidade esse evento fez com que ela sentisse, né? Mas ela vai ficar mais irritadiça, ela pode evitar situações que recordem ao que aconteceu, ou evitar pessoas que tragam a lembrança. Ela pode ter problemas no sono, problemas em questão de apetite, mais falta de concentração, isolamento. Então, isso é muito natural logo que ocorre o evento traumático. Quando não existe um ponto de dizer assim, uma semana, um mês. Não há uma regra, não né, existe, doutora? né, o tempo, porque igual eu comentei, depende muito do que aconteceu com essa pessoa. Mas se essa pessoa já passou um certo tempo, ela olha e não consegue seguir, ela ainda vivencia o que aconteceu, ela ainda se sente cristalizada no que aconteceu, cada vez mais isolada, cada vez mais
angustiada, com medo que isso aconteça novamente. Ela não superou o trauma. Exatamente, né? Passaram-se alguns meses que seriam meses que ela já poderia estar seguindo e ela não consegue. Aí começa a se instalar exatamente o transtorno de estresse pós-traumático. A gente tem mensagem, tem participação já aqui no nosso YouTube. Deixa eu ver qual é a mensagem. O Juliano Schwai. Isso acontece logo após o trauma ou pode ser identificado depois de algum tempo? É o que a senhora estava dizendo agora, né, doutora? Normalmente isso acontece depois do trauma, né? Ela já vai sentindo Já é que ela quase é muito que próximo do alguns evento. sintomas ela já tem. Mas o transtorno em si, para identificar assim, opa, eu preciso mesmo de ajuda, é depois de alguns meses em que ela ainda sente como se tivesse acontecido recente. Ela ainda não consegue ter regulação de sono, ela ainda está muito irritada, ela evita situações, evita pessoas, evita às vezes até falar do que aconteceu. Ela tem como se fosse os flashbacks na cabeça, relembrando, e aí automaticamente com as reações fisiológicas, né, que o corpo fica em alerta, como se poxa, aconteceu, eu vou passar novamente por isso. Ontem nós falamos aqui com um profissional sobre os transtornos somáticos, né? Aquilo que você acaba sentindo fisicamente no teu organismo a partir desse distúrbio todo, desse transtorno, que neste caso aqui também é muito grave. Sim, porque daí o corpo, quando ele não dá conta de toda a energia interna que nós geramos com as nossas emoções, ele converte de alguma maneira através de alguma doença. Doença essa que você sente fisicamente, mas quando você vai fazer um tratamento, alguma coisa, você não encontra necessariamente uma causa física, fisiológica para isso, mas a pessoa tem a alergia, ela tem a dor de cabeça, ela tem a infecção urinária, que é muito comum. Então, essas são as doenças emocionais. Então, as reações fisiológicas que o corpo acaba por desencadear acabam sendo também através dessa descarga emocional que a pessoa viveu. E via de regra, isso está atrelado a um outro padrão, uma somatização de eventos traumáticos, e aí quando chega em determinado evento como esse, um trauma um pouco mais violento, que mexe mais com você, eu digo, numa cronologia, a gente vai somando, né? A gente vai somando traumas e vai ali guardando e não vai resolvendo nada disso. Você já está sobrecarregado. É quando acontece um evento como esse, um assalto, por exemplo, e a partir daí, eu digo, se você não tem essa saúde emocional, a partir do trauma, a situação é que piora. Porque de onde vem? A gente já tem um histórico para desencadear, para desenvolver esse transtorno, doutor, ou não? Não. Qualquer pessoa pode desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático frente a uma situação. Mas quando eu já venho porque quando a gente fala de estresse pós-traumático, nós estamos falando realmente de algo que foge, que é algo aterrorizante, amedrontador, realmente algo que se diz assim, nossa... Mas o que pode ser amedrontador para a senhora não é para o B, para outra pessoa. Mas aí quando a gente fala de violência física, um assalto, normalmente as pessoas tendem a reagir de uma forma... É meio padrão. É meio padrão. Claro que tem pessoas que na hora podem reagir de uma forma e depois essa descarga vir, mas normalmente é um evento que causa naquela pessoa alguma reação. Umas mais, outras menos, porque vai depender muito da suscetibilidade de cada um. Mas se eu já tenho um problema com ansiedade por conta de outros problemas que eu já venho tendo, outras situações, isso sim pode se piorar. Potencializa, porque eu já tenho toda uma crise, porque esse é um tipo de transtorno, é uma forma de transtorno de ansiedade. Mas se eu já sofro, então eu sinto isso muito mais. Isso pode acontecer também com criança, qualquer idade, qualquer um está, né?
à mercê ou vulnerável, é isso, doutora? Sim, ocorre muito mais em mulheres, 2 vezes mais em mulheres do que em homens, mas em crianças também, porque a criança também pode passar por uma situação de violência, por uma situação de abuso, por um assalto, por um acidente, onde, por exemplo, perde algum ente querido e ela acompanhou tudo aquilo, ou ela visualizou se ela não estava ali no lugar, ou ela recebeu essa notícia, né? Porque não precisa ser necessariamente eu estava no lugar ou eu vi. Também eu posso ter um TEPT se eu receber a notícia e aquilo ali para mim descer como uma descarga emocional muito grande. A gente já fala mais sobre criança, tem mais uma mensagem, mais uma participação aqui, ó. A Baixinha está dizendo, boa tarde, há 10 anos tive síndrome do pânico, fiz tratamento psiquiátrico por 3 anos, como melhorei, o psiquiatra indicou que eu parasse o tratamento. Sinto que nunca mais fui a mesma pessoa. Vez em quando eu sinto resquícios da síndrome. A gente está falando aqui do pós-tratamento, né? É necessário uma manutenção desse acompanhamento. Ela foi liberada pelo médico psiquiátrico, mas e aí? O que ela faz a partir disso? Porque ela ainda sente os efeitos desse trauma. Então, nós não falamos de cura quando a gente tem um transtorno, seja de ansiedade, seja um transtorno de TEPT, né, de estresse pós-traumático. Nós falamos de manejo das emoções, manejo das situações, manejo do medo, manejo da angústia, manejo dos sintomas, que é aprender a lidar. Então, ele nunca vai embora, a não ser que a pessoa realmente perca a memória e aquela memória tenha, né, aconteceu um trauma e aquela memória foi-se embora. Senão, ela vai ter que aprender a lidar com as situações gatilho. Então, às vezes, quando ela foi um acidente de carro, quando ela vê um acidente de carro, pode ser que seja gatilho para ela. Não vai desaparecer o que aconteceu. Quando o médico liberou porque ela já estava emocionalmente mais estruturada. Fisicamente, a parte química do organismo dela estava mais estruturada. Não sei se ela fez a psicoterapia, que também é o que ajuda você a buscar recursos para lidar. Porque a psiquiatria entra numa forma, com os ansiolíticos, né, com os antidepressivos, para te melhorar a parte química e física. Mas você precisa da parte da psicologia, da psicoterapia, para que você consiga ter manejo desses gatilhos, desses pensamentos, desses sintomas. Então, o que acontece com ela? Ela vai continuar relembrando. Ela vai precisar ter um manejo para lidar com esses gatilhos. Mas ela nunca mais vai ser uma pessoa assim, como se não tivesse vivenciado esse trauma. Ela passou por um trauma, não tem como resetar, né, mas ela consegue ter uma vida normal, perceber quando tem o gatilho e aprender a lidar com esses gatilhos emocionais, mesmo sem a medicação. Até porque isso tudo que a doutora está falando são as ferramentas que você tem para lutar, né, e viver em paz com esse sentimento todo. A gente estava falando de criança. Se para o adulto é difícil identificar que você está vivendo, né, um processo desse, para a criança é mais. Porque a criança não sabe se comunicar como um adulto, ela não sabe se perceber como um adulto, que ainda assim também enfrenta sérias dificuldades de se entender os seus sentimentos. Como é para a criança a identificação do trauma na criança? Os sintomas, eles são muito parecidos, né? Ela vai começar a ter pesadelos, ela vai começar a ter medos maiores, ela vai falar muito a respeito do que aconteceu, ou vai ter um apego maior com algum responsável, né? Não vai querer mais sair de casa sozinha, talvez não vai querer mais ir para a escola. Então, com a criança, seria muito importante que entrasse com o processo psicoterapêutico logo que aconteceu. Porque nós, adultos, ainda conseguimos ter um manejo um pouco mais das nossas emoções, né? Um pouco mais positivo quanto a isso e conseguir, talvez, entender em que momento que eu buscaria uma ajuda. E que isso é normal, eu sentir o que eu estou sentindo logo após o trauma. Mas a criança, não. A criança é muito no mundo de imaginação, no mundo... Ela oscila entre a realidade e a imaginação, então seria muito importante que com a criança já se entrasse num processo terapêutico assim que ocorresse algum evento traumático na vida dela. Pai e mãe precisam, as pessoas próximas, adultas, aí precisam prestar muita atenção, especialmente após um trauma, um acidente, uma agressão, a morte de alguém, no comportamento das crianças. E o não tratamento, doutora?
o não identificar, o não procurar ajuda, o não ter condições de procurar um recurso para resolver isso tudo, acarreta no quê? Que perigo a gente tem além disso? Infelizmente, quando a pessoa não busca ajuda por qualquer que seja o motivo, né, questões financeiras ou questões mesmo de, não, sou forte, Culturais, né, eu vou né? dar um jeito, infelizmente ela só tende a piorar, porque isso não vai embora da noite para o dia. Então ela pode desenvolver um próprio transtorno de pânico, né? Então até então ela não tinha... O quadro pode ser agravado. Exatamente. Então até então ela não tinha um quadro de pânico, ela só tinha evitação de situações que lembrasse ela do ocorrido, mas pode ser que ela comece a ter ataques de pânico, a associar ainda a TAG, o transtorno de ansiedade generalizado, que aí quando entra em um transtorno de TAG, a pessoa literalmente ela não consegue mais ter relacionamentos, ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais estudar, porque ela realmente não tem mais manejo dos sintomas, manejo do que ela pensa, manejo do que ela sente. Então é como se ela estivesse em um mar, só com o narizinho assim para fora, o resto do corpo inteiro submergido. Então é exatamente essa situação que pode acontecer com a pessoa. Então ela precisa buscar pelo menos uma ajuda psiquiátrica, se ela não conseguir fazer a psicoterapia, né? Então ela precisa pelo menos buscar alguma forma de ajuda. Ok. Doutora, eu fiquei muito feliz novamente com a sua participação. A senhora está encerrando esse nosso período de entrevistas aqui para falar sobre as doenças da alma, as doenças psíquicas, emocionais. E eu tenho certeza que a gente conseguiu levar um pouquinho de informação ou aumentar a dúvida de quem está lá em casa no sentido de buscar mais informação, de buscar se perceber, se melhorar, né? Identificar os seus traumas, os seus medos e procurar ajuda. E a gente tem esse compromisso aqui que é de ajudar e colaborar com a nossa sociedade. Contamos muito com o apoio de profissionais como a senhora. Eu agradeço muito, espero de verdade que tenha mesmo trazido um pouco de orientação para as pessoas, né? Principalmente a respeito dessa situação. Tatiane Campestrini, nossa participante aqui. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço Saúde mais e bom vez. fim de semana. Muito obrigada, Valeu, igualmente. até a próxima. 1h agora, 17 minutos.